Bom dia, minha galerinha linda do quarto ano. Tia tá de volta aqui hoje, como sempre, linda e maravilhosa, para trazer mais conhecimentos para vocês. Vamos lá? Todo mundo na página 116. Abram o livro de vocês na página 116. E vamos ver a representação do espaço, certo? Se eu pedisse para vocês assim, se vocês estivessem lá do alto da casa de vocês, e eu pedisse para que vocês representassem a vista de cima da casa de vocês, o que é que vocês iam desenhar para mim? O telhado da casa. Se eu pedisse para vocês desenhar a vista frontal da casa de vocês, você iria desenhar a sua casa de frente. Ia lá para frente da sua casa, ia desenhar de frente, certo? Então, vista superior, a casa de vocês de cima. Vista frontal, a casinha de vocês de frente. Não é fácil? Então, vamos lá na página 119, certo? Nossa rua, certo? Nós temos que saber representar, saber seguir direções e compreender, certo? E tem um pouquinho de geometria, tá bom? Que também é matemática, certo? Na nossa rua. Tem aí na página 119. Tem assim esses três nomezinhos que eu quero que vocês fixem: paralelas, transversais e perpendiculares. Oxe, tia, e o que é isso? As paralelas, aqui, ó, são retas que não se cruzam uma frente à outra. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, certo? Não se cruzam, certo? As transversais, as transversais, elas se cruzam formando uma espécie de bico. O biquinho aí do passarinho. Se cruza formando uma espécie de um biquinho. É só lembrar. As paralelas não se encontram, certo? Sempre uma em frente para a outra e não se encontram. As transversais se encontram. E a abertura aqui, ó, lembra um biquinho. E as perpendiculares, ó, se cruzam, tá vendo? Parecendo uma cruz, ó. Então, as retas paralelas não se cruzam, as transversais se encontram formando uma espécie de biquinho e as perpendiculares, elas se cruzam, tá? Formando ângulos, ó, de 90 graus, como se fosse uma cadeirinha que você senta e fica retinho na cadeirinha, certo? Transversais o biquinho, perpendiculares. O que tia tá colocando aqui vai chegar no WhatsApp de vocês, tá certo? Quando vocês vão organizar lá no caderninho. Tia só quer que compreenda cada um, certo? Vocês vão destacar a página 21 do material de apoio. Vendo aí, tem duas imagens, certo? Que Alice e que Mateus representaram, ó, o bairro onde eles moram. Alice mora no bairro dos sentimentos e Mateus mora no bairro do futebol. E eles representaram aí o bairro dele, o espaço em que eles vivem, certo?
Então, todo mundo agora vai fazer a atividade analisando o mapa, tá certo? Na página 120, forme dupla com um colega. Não vai ser, você vai ser sozinho, sua dupla vai ser eu. Daqui, você daí. E vamos consultar juntos os mapas de Alice e de Mateus para responder as questões. Certo? Letra A. Sabendo que Alice mora no número 40, qual é o endereço dela? Vou aqui pertinho. Veja que no mapa feito por Alice, onde ela botou aqui, ó, minha casa, estão vendo? Aqui, minha casa. Então a casa dela fica na Rua da Alegria. No segundo, na letra A, vocês vão colocar Rua da Alegria. Ó, a tia mostrando aqui, ó. Tá vendo que ela especificou aqui? Minha casa. Então o endereço dela é Rua da Alegria. Escrevam aí, R maiúsculo, A maiúsculo, nome de endereço, tá? Substantivo próprio deve ser escrito com letra maiúscula. Rua da Alegria. Vou segurar aqui para vocês escreverem. Na letrinha A. Rua da Alegria. Na letrinha B, qual é o endereço de Mateus se ele mora no número 315? Vamos lá procurar o endereço de Mateus. Ó, Mateus está aqui, ele colocou minha casa, apartamento 202, tá vendo? Então a casa dele fica em qual endereço? Ó, fica na Avenida do Brasileirão. Eu vou virar assim para que vocês vejam. Que ele especificou aqui, ó, minha casa, apartamento 202, estão vendo? Então a casa dele fica na Avenida do Brasileirão. Mesmo jeito, A maiúsculo, B maiúsculo, porque é endereço, tá? Todo nome de rua, de avenida, deve ser escrito com letra maiúscula. Avenida do Brasileirão. Escrevam aí. Escreveram? Terceiro. Agora vocês, sua dupla, que é a tia aqui, vão observar apenas o mapa feito por Alice. Vamos focar agora no mapa feito por Alice. Vou até dobrar o meu assim. E vamos focar no mapa feito por Alice. As ruas da alegria e da saudade têm a mesma direção? Vamos procurar. A Rua da Alegria, ó, a Rua da Alegria e a Rua da Saudade têm a mesma direção? Sim ou não? Foquem aqui, a Rua da Alegria e a Rua da Saudade têm a mesma direção? Deixa eu segurar aí, deixa eu focar para que vocês acompanhem. Aqui. Certo? Elas se cruzam. A Rua da Alegria e a Rua da Saudade têm a mesma direção, certo? Então todo mundo vai colocar aqui, sim. Elas se cruzam, elas se encontram, ó. Essa com essa se encontram? Não. Tem a mesma direção? Sim. Se encontram? Não. Ó. Essa é paralela a essa. Não se encontram. Certo? Letrinha A. Na letrinha B, se Alice estiver caminhando na rua da sua casa, ó. Se Alice estiver caminhando na rua da sua casa, que é aqui a Rua da Alegria, certo? Vamos acompanhar. E Laura estiver caminhando na Rua da Saudade, Alice está aqui na Rua da Alegria e Laura na Rua da Saudade.
É possível que se encontre Alice aqui e Laura aqui. É possível que se encontrem? Não. Tá vendo que as ruas são paralelas? Não é possível que elas se encontrem. Se ela estiver caminhando aqui e a outra aqui, elas não vão se encontrar, certo? Porque as ruas delas são paralelas. Então, na letrinha B, não. Na letrinha C, se a mãe de Alice estiver caminhando pela Rua do Amor, ela pode encontrar a filha? A Alice está caminhando aqui e a mãe dela na Rua do Amor. Ó. Alice aqui e a mãe dela na Rua do Amor. Podem se encontrar? Pode, ó, porque quando a mãe dela vier caminhando, ó, pá. Quando a Alice vier caminhando, ó, então elas podem se encontrar. Alice com a mãe, ela pode se encontrar aqui, ó, nesse ponto. Então, na letrinha C, todo mundo vai colocar aqui sim. Na letrinha D, as ruas da alegria e da saudade não se cruzam e têm a mesma direção. Como podemos descrever a posição de uma em relação da outra? A rua da alegria com a rua da saudade, a direção, a posição é o quê? Paralelas. Tem a mesma direção, mas não se cruzam. Então, são, na letrinha D, paralelas. Todo mundo vai colocar paralelas. Na letrinha E, como podemos descrever a posição da Rua do Amor em relação à Rua da Saudade? A Rua do Amor em relação à Rua da Saudade. Ó, tia vai até marcar, ó, Rua do Amor com a Rua da Saudade. Tá vendo? Rua do Amor com a Rua da Saudade. Forma a espécie de um encosto de cadeira, tá vendo? Quando forma uma espécie de encosto de cadeira, aqui, onde nós sentamos e onde nós colocamos nossas costas, tá vendo? Quando forma assim, a posição é perpendiculares. Então, a Rua do Amor com a Rua da Saudade, perpendiculares. Certo? Na letrinha D, perguntava a Rua da Alegria com a Rua da Saudade. Elas não se encontram, ó. Uma está paralela à outra. Então, é paralela. Na Rua do Amor com a Rua da Saudade, elas, ó, se encontram, formando como se fosse uma espécie de cadeirinha, ó, onde sentamos e onde nos apoiamos. Então, é perpendiculares, certo? E a letrinha F? A posição da Rua da Paixão em relação à Avenida da Felicidade. A Rua Paixão está aqui. A Rua Paixão, vamos lá, ó, em relação a Avenida da Felicidade, ó, a avenida aqui, ó. Vou descer. Tá vendo? A Rua Paixão em relação à Avenida Felicidade tem que direção? Que posição? Não é paralela, porque se encontram. Não pode ser perpendicular, ó, porque não forma o encostinho da cadeira. Certo? Lembra o quê? Lembra o que eu falei lá no quadro? O bico de uma ave. Quando lembra o bico de uma ave, são as transversais. Paralelas na letrinha D, perpendiculares na letrinha F, perpendiculares na letrinha E, e na letrinha F, formando um bico de uma ave, é a transversal. Certo? Facinho, não é? Agora vamos para 121. Também com relação ao mapa. Certo? Pergunta assim. Ainda no mapa feito por Alice. Quais ruas são paralelas à Avenida da Felicidade? Vamos lá. A Avenida da Felicidade está aqui, certo? Quais as ruas que são paralelas a elas? As ruas que não se encontram com elas. Ela está aqui.
Qual é a rua que é paralela a ela? Rua, ó. Ela tá aqui, né? Isso é a Avenida Felicidade. Quem é paralela a ela? A Rua da Confiança e a Rua do Amor. Então, na letrinha A, vão colocar Rua da Confiança e Rua do Amor. Certo? A Avenida Felicidade está aqui. E as ruas que são paralelas a elas é quem? Ó? Tá vendo? Ela aqui na vertical. Quem é paralela a ela? Que não se encontra? A Rua da Confiança e a Rua do Amor. Então, na letrinha A da página 121. Quem é paralela à Avenida da Felicidade? Rua da Confiança e Rua do Amor. Lembrando que esses endereços são com letra maiúscula. Faz de conta que eu estou aí pertinho de vocês, aperreando vocês por essas letras maiúsculas, tá? Vocês sabem que me deixa nervosa quando eu vejo substantivo próprio escrito com letra minúscula. Então, na letrinha A, Rua da Confiança e Rua do Amor. Na letrinha B, qual é a rua que é perpendicular à Avenida da Felicidade? Eu tenho aqui a Avenida Felicidade. Qual tem que ser a rua para ser perpendicular? Para formar o encosto da cadeira. Certo? Para formar o encosto da cadeira. O encostinho da cadeira. Onde colocamos a costa e onde colocamos o bumbum. É o encostinho da cadeira. Que rua pode ser perpendicular à Avenida da Felicidade? A Rua Paixão não pode, porque não forma o encostinho da cadeira, forma um bico. Então, quem pode ser é vê só quando eu cobrir aqui, ó. Vou seguir e seguir. Formei o encosto da cadeira, estão vendo? Então, quem faz uma reta perpendicular com a Avenida da Felicidade é a Avenida do Afeto. Aqui, ó. Letrinha B. Avenida do Afeto. Perpendicular, não esqueçam, tá? Se encontram formando o encosto e a parte de baixo da cadeirinha. Perpendicular. Então, quem é perpendicular à Avenida Felicidade é a Avenida do Afeto. Todo mundo escreve aí na letrinha B. O segundo da 121. Procure no mapa feito por Alice um par de ruas paralelas. Vamos olhar aí o mapa e vamos escrever o nome de duas ruas que são paralelas. Quem pode ser paralela? Rua do Amor e a Rua da Confiança. Paralela. Rua do Amor e Rua da Confiança. Uma de um lado e uma do outro lado. Não se cruza, é só lembrar daqui, ó. Certo? Então, paralelas aí, segundo letra A, vai ser Rua do Amor e Rua da Confiança. São um par de ruas paralelas. Rua do Amor, Rua da Confiança. Letrinha B. Ruas perpendiculares. Vamos achar agora um par de rua que seja perpendicular. Aqui mesmo já tem um exemplo de perpendicular. Olha o encostinho da cadeira. Vai ser quem? A Rua do Amor com a Rua da Saudade. Rua do Amor com a Rua da Saudade. Pode também ser Rua do Amor com Rua da Alegria. Se eu cobrir aqui Rua da Alegria com Rua do Amor, também vai dar uma cadeirinha. Então, vocês escolhem. Ou Rua do Amor com Rua da Saudade, ou Rua do Amor com Rua da Alegria. Certo? Deixa eu segurar aí. Isso é na letrinha D, que é exemplo de duas ruas que sejam perpendiculares. Rua do Amor com a Rua da Saudade. E letrinha C, ruas transversais. A rua transversal aqui nós já temos uma.
Rua da Paixão com a Avenida Felicidade, ó. Rua da Paixão com a Avenida Felicidade. Também pode ser a Rua da Paixão com a Rua da Confiança. Vocês escolhem. É oblíquo, ó, formando o biquinho. Rua da Paixão com a Avenida da Felicidade. Ou Rua da Paixão com a Rua da Confiança. Aí vocês escolhem. Ou a Rua da Paixão com a da Confiança, ou a Rua da Paixão com a da Felicidade. Lembre que para ser oblíqua tem que formar o biquinho do passarinho. Certo? Muito bem. Na 122, tem assim: observe novamente o mapa de Alice para responder as perguntas a seguir. Descreva o caminho para Alice ir da sua casa até a padaria. O início da descrição do caminho já está feito. Então, vocês têm que procurar aí no mapa para ir da casa dela até a padaria. Vamos achar, ó, aqui a padaria, ó. Encontrem aí no de vocês. Estão vendo a padaria? A casa de Alice é aqui. Tá vendo? Para ela chegar até a padaria. Continue a frase a seguir. Siga pela Rua da Alegria. Então, ela tá aqui, ó. Siga pela Rua da Alegria. Seguiu pela Rua da Alegria e vai virar a Rua da Alegria. Aí ela vai virar, para chegar na padaria, ela vai virar o quê? A direita. Então, siga pela Rua da Alegria, vire à direita. Tá vendo? Quando ela virar à direita, ela vai andar toda a Rua Confiança. E quando chegar na Rua Confiança, ela vai virar à esquerda. Certo? Tá aqui a casa de Alice. Certo? A casa de Alice está aqui e a Rua da Confiança é aqui. Então, ela tem que sair da casa dela, ela tem que seguir a Rua da Alegria e a padaria lá, ó. Então, ela tem que virar à direita. Quando ela pega aqui a Rua da Confiança, ela vai até a esquinazinha aqui e para ir para a padaria, ela vira à esquerda. Então, vou dizer bem devagarzinho para vocês irem escrevendo. Ela saiu da casa dela, seguiu pela Rua da Alegria e virou à direita. Virou à direita, foi pela Rua da Confiança e para chegar na padaria, vira à esquerda. Então, siga pela Rua da Alegria, vire à direita e depois, na Avenida do Afeto, vira à esquerda. Seguiu pela Rua da Alegria, virou à direita, na Avenida do Afeto, vira à esquerda. Facinho, né? Seguiu, vira à direita, na esquina vira à esquerda e tá aqui a padaria. Na letrinha B, agora vamos descrever o caminho para Alice ir da sua casa ao supermercado. Agora Alice tem que ir da casa dela até o supermercado, até aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Ela saiu da Rua da Alegria, ela tem que chegar aqui, ó. Quando ela saiu da Rua da Alegria, ela vai para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Então, ela terminou a Rua da Alegria, virou, seguiu, atravessou a rua, ó. Ela saiu da casa dela na Rua da Alegria, atravessou a Rua da Paixão, tá vendo aqui? Na Rua da Paixão, ela tá aqui de frente, ó. A menininha tá aqui de frente, então o lado de cá, para ela descer, é o lado direito, tá certo? Imagine que eu sou a Alice. Eu tô saindo da minha casa, atravessei para a Rua Paixão e quero ir para o supermercado. Então, é a minha direita, certo? Direita. A mãozinha direita aí de vocês, é que vocês escrevem, tá ok? Pronto. No quarto, tem assim: Alice convidou todos os amigos para seu aniversário, no dia 5 de junho, às 14 horas. Para mostrar como chega lá,
ela indicou no convite o caminho para a sua casa, partindo da escola. Complete o convite de Alice com as informações necessárias. Desenhe o trajeto no mapa e complete a descrição do caminho. Então, todo mundo vai pegar o mapa de Alice depois que escrevermos, tá certo? O convite nós vamos completar. Venha participar do meu, o que é que vocês vão escrever? Aniversário. Tem aí o convitezinho? Venha participar do meu aniversário. No dia, o dia ela diz aqui em cima, ó, 5 de junho. Aniversário no dia 5 de junho. Às 14 horas. Tá vendo? O contexto aqui diz algumas informações. Aniversário, 5 de junho, às 14 horas. Na rua, qual é a rua que ela mora? Rua da Alegria. Rua da Alegria. E embaixo tem assim: da escola à minha casa, siga pela Avenida da Felicidade. Vamos pegar a escola. Eu já rabisquei meu mapa todo. Vamos achar a escola. Me ajudem aí a achar a escola. Aqui, a escola legal. Certo? E a casa dela é aqui. Ela manda seguir o caminho pela Avenida da Felicidade. Então, aqui está a escola. Pela Avenida da Felicidade, como é que eu vou chegar? Sair da escola. Quando sai da escola, vira o quê? À direita. Lembrem que vocês vão estar, que a Alice está aí de frente para a escola. Então, quando ela sair da escola, ela vai estar à direita, certo? Então, quando sair da escola, ela vai virar à direita, certo? Até chegar à Rua da Paixão. Então, saiu da escola, vou colocar aqui. Saiu da escola, vira à direita. Vira à direita. Quando ela vira à direita aqui, ó, que ela saiu da escola e vira à direita, o que é que ela tem que fazer na Rua da Paixão? Na Rua da Paixão ela tem que virar, ó, ela tá aqui à direita. Chegou na Rua da Paixão, ela vai virar à esquerda. Então, vira à direita na Rua da Paixão. Vira à esquerda. Vira à esquerda. Seguiu à direita, virou à esquerda pela Rua da Paixão. Certo? Quando ela virar à esquerda pela Rua da Paixão, ela vai só seguir em frente. Vira à esquerda e segue em frente. Certinho? Saiu da escola, a escola, virou à direita, na Rua da Paixão, virou à esquerda e seguiu em frente, certo? Quando ela vira, é só seguir em frente que ela chega a pessoa vai chegar na Rua da Alegria, certo? Agora na 123. 123 é bem facinho, ó. É o que Tia começou a explicar hoje aqui para vocês, sobre as retas. Desenhe os espaços abaixo, retas paralelas. Vocês têm aqui o exemplo, certo? Pode desenhar esse par na vertical, esse aqui na horizontal, ou esse par aqui na oblíqua, não tem problema. Contando que, lembrando que as retas paralelas, elas não se encontram, certo? Ou assim, ou assim, ou assim. Você escolhe e desenha aí na 123. As oblíquas ou transversais são aquelas que se encontram
certo? Eu tenho duas retas agora que se encontram, mas o encontro delas parece um biquinho de passarinho, certo? Elas se encontram formando um biquinho de passarinho. Vocês desenham aí com a régua bem bonitinho, né? São retas, tem que estar bem retinho. E as perpendiculares, certo? São retas, ó, que formam, tá vendo aí? É só lembrar da cadeirinha, ó. O encosto da cadeira e onde sentamos, ó. Tá vendo aí? O encosto da cadeira e onde sentamos. Retinho, ó. Façam aí com a régua bem bonitinho. Aqui é mais assim, fechadinho com um bico. A perpendicular, ela é uma cadeirinha mesmo, certo? Retinho aqui, retinho aqui. Facinho, né, de desenhar. Vou sair aqui, vocês desenham uma paralela, uma transversal, que também é chamada de oblíqua, na 123, e a perpendicular, certo? Paralela, transversal e oblíqua. Na 124 tem assim. Você já viu uma treliça de jardim? Não é isso? Que tem muito em jardim. Lá na casa da minha vizinha tem. Com base nas imagens das treliças A e B, responda as perguntas a seguir. Em qual das treliças podemos encontrar retas paralelas? Em qual? Nas duas, ó. Retas paralelas, ó. Tá vendo? Tem retas que não se encontram na A e também tem retas que não se encontram na B. Então, na A e na B. Letrinha A pergunta onde encontramos retas paralelas. Na A e na B. Aí coloca aí no primeiro pontinho, A e B. Depois, em qual das treliças podemos encontrar retas oblíquas? Em qual da treliça? Na treliça A. Lembra? A oblíqua é a transversal. Assim e assim. Viu aí o biquinho do pássaro? É só na treliça A. A oblíqua ou transversal é só na treliça A. Em qual das treliças podemos encontrar retas perpendiculares? Perpendiculares, ó, é a cadeirinha. Só encontramos na B, certo? Vocês veem que aqui não tem como ser uma cadeirinha, é um biquinho. A cadeirinha é só na B, que é a perpendicular, certo? E a última, indique 3 pontos de interseção em cada uma das treliças. Ponto de interseção é onde as linhas se encontram, ó, onde as retas se encontram. Aqui, um ponto. Aqui, um ponto. Aqui. Para marcar o ponto é onde elas se encontram. É só fazer o pontinho. Tá vendo? Pode ser aqui, aqui, aqui. Tem muitos locais aí que as retas se encontram. Então, vocês escolhem 3 e fazem aí. Facinho, facinho, não é? Certo? Então, não esqueçam esse aqui, ó. Hoje eu quero que vocês foquem nisso aqui. Retas paralelas, transversais e perpendiculares. E a direção. E ela vai ficar de costa para ficar igual a vocês. Direita. Estão vendo? Minha mãozinha direita. E esquerda, certo? Estou de frente para ninguém se confundir. Direita e esquerda. Porque nós vamos precisar dessas direções para a próxima aula, tá certo? Amei estar aqui com vocês, tá certo? Beijo e terminou a aulinha, corre lá no WhatsApp que já tem a tarefinha em agenda.